Bom dia, pessoal do 8º ano, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Geografia. Galerinha, hoje a gente vai iniciar o capítulo 2, tá? A gente finalizou o capítulo 1, né, na última aula, e hoje a gente vai estar iniciando o nosso capítulo 2. O capítulo 2, a gente vai estar na página 22, tá? Do livro de vocês, onde a gente vai estar trabalhando a construção do território americano, né? Ou seja, do nosso território, desde a colonização, da época da colonização, seja ela da América, da parte do norte, central e aqui da América do Sul, tá? Além disso, dessa questão da construção, né, da ocupação, a gente também vai estar tratando sobre as regionalizações aqui da América, né? Quais foram os povos originários? Na página 22 vocês conseguem acompanhar isso melhor, né? Quais foram os povos originários aqui da América, né? Que vai fazer com que o nosso continente receba uma influência cultural muito grande, principalmente do povo europeu. Qual foi o papel desse povo aqui no nosso continente, né? No continente americano. Então a gente vai estar abordando aí toda a construção do território americano e estudando principalmente a questão da regionalização, tá? Desse continente, desse território, tá? Bom, o continente americano, pessoal, ele vai ser bem diversificado, ou seja, ele vai apresentar diversas diferenças, né, entre os lugares, tá? Até porque a gente sabe que é um continente que vai se estender desde o norte ao sul, né? Se a gente partir do princípio que a gente vai ter a divisão do mundo em hemisfério norte e sul, o continente americano, né? Ele tem território no hemisfério norte e território no hemisfério sul. E aí a gente já vai ter algumas diferenças, principalmente por essa questão da localização geográfica, também pelo aspecto climático, né? Mas, sobretudo, pessoal, pela questão cultural e também pelas diferenças sociais, né, que alguns países vão apresentar dentro desse continente. Então, a gente vai identificar, a gente vai ver que é um continente que vai apresentar grandes diversidades, né, principalmente nesse aspecto econômico, cultural e também natural, tá? Que vai se intensificar a partir desse processo de colonização, ou seja, dos colonizadores dessa terra, tá bom? Bom, seguindo esse princípio, né, partindo desse princípio de colonização, de construção do território americano, na página 23, a gente tem a regionalização da América. Bom, a partir, né, do fim do século XV, o nosso continente ele vai começar a ser o quê? Conquistado e colonizado pelos chamados povos europeus, né? Ou seja, pela Europa, né? Pelos europeus. Então, a gente vai ter a expansão, principalmente do chamado capitalismo comercial, que é quando a gente vai ter, né, a exploração dos territórios, retirada dos recursos, né, naturais, minerais, né, que vão ser vendidos para os países europeus. Então a gente começa a comercializar, né, essas especiarias. Além disso, também a gente tem o comércio, a gente não pode esquecer dos escravos, né? Então o capitalismo comercial ele vai se expandir aí nesse processo de expansão territorial, né, dos europeus sobre o mundo. Então a gente vai estar falando a princípio de duas regionalizações, tá, da América, ok? Que é a chamada América anglo-saxônica e América Latina. Na página 23 a gente tem a definição do que é a América anglo-saxônica e do que é a América Latina. Acompanhe. A América anglo-saxônica, pessoal, ela vai ser formada pelos Estados Unidos e pelo Canadá, tá?
essa parte desse continente, ou seja, da América anglo-saxônica, será colonizado pelos ingleses, que também eram chamados, né, de anglo-saxões. Por isso que recebe o nome de América anglo-saxônica. Então, quais são os dois países que fazem parte da América anglo-saxônica? Estados Unidos e Canadá. Esses países serão colonizados pelos povos ingleses. Por isso que Canadá e Estados Unidos têm uma influência cultural muito parecida com dos ingleses. Por isso que a língua oficial desses dois países, né, será a língua inglesa. A religião também vai estar baseada nessa questão da cultura inglesa, principalmente o protestantismo, ok? Então, a América anglo-saxônica, formada por Canadá e Estados Unidos, né, vai ser colonizado aí pelos ingleses. E a América Latina, pessoal? A América Latina será formada, então, pelo México, também pelos países que formam a América Central e América do Sul, tá? Vai ser uma área colonizada pelos espanhóis e pelos portugueses, no caso os portugueses aqui o Brasil, né? Vão deixar influências latinas. Se lá no anglo-saxônica o povo era chamado de anglo-saxões, aqui os povos que colonizaram a América Latina são chamados de povos latinos, né? Vão deixar também influência cultural, vão deixar também as línguas oficiais, como a espanhola e a portuguesa, tá? Então, a gente falou aí de duas regionalizações da América, anglo-saxônica e América Latina, tá? A América Latina formada por México, América Central, países da América Central e países da América do Sul. E aí vocês podem me perguntar, tia Laísa, o México, ele faz parte, né, ali da América do Norte, né, junto com Canadá e Estados Unidos. Porém, nessa regionalização, o México, pessoal, ele vai estar inserido dentro dos países latinos. Primeiro por causa da questão da colonização, né, e também pela sua cultura histórica, bem parecida com os povos latinos, ok? Então, o México, por mais que faça parte lá do hemisfério norte, da América do Norte, junto com os Estados Unidos e Canadá, ele faz parte da América Latina. Então, a gente falou aí da América Latina e da América anglo-saxônica, tá? Bom, esse modelo, né, de regionalizar a América, ela vai ser bastante utilizado pela ONU. Por quê? Porque a gente consegue distinguir diferenças históricas desses países junto com o desenvolvimento econômico dessas regiões, tá? A América anglo-saxônica, pessoal, ela vai ter um maior potencial econômico, justamente porque ela é formada por dois países desenvolvidos, né? E que vão apresentar uma economia mais forte, né? Que é, por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá. Já a América Latina vai ser formada basicamente pelos países subdesenvolvidos aqui da América, né? Que é a questão do México, da América Central e da América do Sul. Então, é comprovado, né, que os países que formam a América anglo-saxônica, eles são mais desenvolvidos, né, tanto industrialmente quanto economicamente, em comparação com os países da América Latina. Mas isso não faz com que a América anglo-saxônica seja mais importante que a América Latina, não. Isso daí é apenas um estudo que a ONU faz justamente para a gente traçar metas, para eles poderem traçar metas, né, referentes a essas questões, ok? Bom, de acordo com alguns aspectos, principalmente naturais, a América, pessoal, vai ser formada por duas grandes porções territoriais, né? Que é a América do Norte e a América do Sul. Entre a América do Norte e a América do Sul, a gente vai ter uma ligação, que seria ali a América Central, que é a América Central, a gente chama isso de istmo, né? A América Central é um istmo, que é ligado por um estreito de faixa de terra. É uma faixa de terra que liga a América do Norte e a América do Sul, tá? Mas aí a gente, na hora da classificação, a gente classifica a América do Norte, América Central e América do Sul, ok? Bom, a gente vai ter
dentro aí da América Central, várias ilhas, né, e Antilhas, né, principalmente alguns países bem conhecidos, como, por exemplo, Cuba, tá? Bom, na página 23, no último parágrafo, a gente tem o seguinte: antes do continente americano ser regionalizado em América Latina e América Anglo-Saxônica, a partir do processo de colonização, muitos povos já ocupavam esses territórios, né? Que eram os nativos, eram os indígenas, né? Ou povos originários que viviam sobre esse território. A partir da chegada dos colonizadores europeus, esses povos eles começam a sofrer repressões por parte dos colonizadores, principalmente por quê? Porque eles queriam dizer o seguinte: o povo europeu era superior a eles, né, na visão dos europeus, então eles deveriam seguir as regras do povo europeu. Era aquela questão de imposição cultural europeia sobre esses povos nativos. Por isso que muitos indígenas vão ser dizimados, ou seja, vão perder suas vidas por causa de conflitos entre eles e os povos europeus. Porque os povos europeus, além de querer reter o território, eles também queriam, né, fazer com que esses povos seguissem as suas culturas. Porque de acordo com a ideia europeia, né, existia uma ideia de eurocentrismo, de que a Europa era o centro do mundo, né, que havia a questão da cor, que a cor branca era superior a outras cores, sendo que a gente sabe que não existe isso, né? Só que naquela época existia esse diálogo, essa conversa. Então, além da questão de reter território, existia também a questão de vamos alfabetizar, seria algo assim, né? Esses nativos, esses moradores daqui, desses territórios. Então, muitas pessoas perderam suas vidas por causa de conflitos entre nativos e europeus. Bom, seguindo aí, pessoal, na página 25, a gente vai estar falando um pouco sobre essa questão dos povos originários do continente americano, né? Bom, então até o final do século XV, as terras que até então eram conhecidas pela civilização ocidental, elas ficavam muito restritas para a Europa, a Ásia, tá? E também no norte da África, né? Mas devido à questão da navegação, da expansão, né, da conquista, de querer conquistar mais territórios, né, tornou-se necessário cada vez mais a conquista de novos territórios, né? Não somente por causa das terras, mas sim também pela questão da exploração dos recursos que essas terras poderiam oferecer aos europeus. Então, várias foram as rotas marítimas que foram sendo impostas pelos europeus a fim de buscar cada vez mais terras, conquistar cada vez mais terras, conquistar cada vez mais riqueza, vamos dizer assim, ok? Bom, quando os europeus chegam à nossa América, né, as nossas terras já eram conquistadas, vamos dizer assim, já eram ocupadas por milhares de pessoas que viviam aqui, sobretudo os povos indígenas com diferentes etnias, com diferentes culturas, né, de formas de organização econômica, que naquela época não existia uma organização econômica muito organizada, era do modo de vida deles, né? Então, os europeus chegam às terras americanas, vão encontrar os índios ou os chamados ameríndios também, né? A gente vai ter esse conflito histórico, né, entre conquistadores e nativos, né? Bom, então várias serão as áreas que vão ser dominadas pelos europeus a fim de conquistar esses territórios. Mas foi o que eu falei agora há pouco. Não apenas, gente, conquista de terras, né, de território, mas também pela questão de impor a cultura europeia, ok?